Este vídeo foi feito para mostrar às pessoas que a teoria da evolução não é credível. Cientificamente não pode ser provada. Uma das descobertas que realmente balançou o mundo dos evolucionistas foi feita pela Dra. Maria Schweitzer e o Dr. Jack Horner, ao analisarem a medula óssea num osso da coxa de um T-Rex que tinha sido escavada em 2003. O relatório deles foi publicado na edição de março-abril de 2005 da revista Science, uma muito prestigiada revista de ciências. E eles relataram, aqui à minha esquerda temos fotos, só algumas fotos, há muitas mais, que por acaso estão na revista. Eles relataram tecido que é mole, tipo um elástico, naquele osso da coxa. Em adição a isso, eles encontraram vasos sanguíneos vermelhos. Vasos sanguíneos que ainda tinham células de sangue neles, que podiam ser identificadas, e tudo isso seria impossível se este dinossauro tivesse morrido 65 a 70 milhões de anos atrás. Claramente, a ciência aqui mostra que este dinossauro morreu muito recentemente. E eu diria, talvez, por resultado do dilúvio de Noé. Uma questão talvez de 4.000 anos atrás. A Dra. Maria Schweitzer e Jack Horner são paleontologistas, particularmente estão na área dos dinossauros. De facto, eu penso que pode chamar o Sr. Jack Horner de o Sr. Dinossauro. Quer dizer, ele provavelmente está associado com o estudo de dinossauros mais que qualquer outra pessoa que eu conheça. A Maria Schweitzer, num desses testes, ela disse que não conseguia acreditar até que ela fez 17 vezes. Isto é bastante certo. Então, a maior parte das pessoas estão compreensivelmente chocadas, e isso certamente inclui os evolucionistas, que você pudesse encontrar medula óssea fresca, ainda mole, ainda com vasos sanguíneos, ainda com células vermelhas de sangue. Mais recentemente, eles foram muito para além disso. Schweitzer, trabalhando com outro investigador, eles estiveram a olhar na bioquímica da medula, onde eles encontraram fragmentos de proteína. Não toda a proteína, mas os fragmentos da proteína. As proteínas normalmente mantêm-se sem ser perturbadas por alguns milhares de anos. É claro que não temos nenhuma ideia acerca dos 70 milhões. Bem, o naturalista evolucionista que cola-se e abraça-se às longas idades dos evolucionistas, que mantêm inflexivelmente que o homem e os dinossauros estão separados por 65 milhões de anos, estão muito inconfortáveis com estas contínuas descobertas de Maria Schweitzer. Tom Kay, de Seattle, que foi um crítico do primeiro estudo de Maria Schweitzer, disse: isto ou vai ser nada, ou vai ser a maior revolução em paleontologia de sempre. Maria Schweitzer disse na revista Discover, em abril de 2006, eu tive um crítico que me disse que ele não queria saber o que é que os dados diziam. Ele sabia que o que eu estava a encontrar era impossível. Eu escrevi-lhe de volta e disse-lhe, bem, que dados é que o convenceriam? E ele disse, nenhuns. Então, aqui está um exemplo perfeito onde as pessoas estão a dizer que eu tenho a minha teoria de evolução que não está provada, que é de milhões e milhões de anos, onde não há nenhum criador, nenhum desenhador, é só tempo, chance e processos naturais, mas se os factos não alinharem com ela, eu prefiro agarrar-me à teoria em vez dos factos. iDino é um diminutivo para a investigação de dinossauros do tecido dos ossos. Estes que vocês estão a ver são ossos. Não são fósseis. Isto é um pedaço de osso da cabeça do Triceratops, na parte de trás do crânio. E isto são ossos. E porquê é que eles são ossos? Porque eles dissolvem no ácido fraco onde os metem. Isto é surpreendente que eles não são fósseis, que eles são realmente ossos. E todos estes têm sido encontrados muito perto da superfície, em Hell Creek, em Montana, em várias escavações que nós estivemos envolvidos. E como vocês sabem, eu fiz as primeiras descobertas em todo o mundo, onde encontrei tecido mole no chifre do Triceratops. E aqui temos um pedaço do chifre, onde eu encontrei fibras moles dentro dele e também células moles, as lindas células que vocês talvez já viram. Aqui temos alguns dos exemplos do tecido mole com as células osteocytes e também encontramos estas mesmas células individualmente. Este senhor, Mark Armitage, um cientista na Universidade da Califórnia de Northridge, foi despedido depois de ter escavado um dinossauro que ainda continha tecido mole e flexível.
onde ele sugeriu que estes ossos não poderiam ter milhões de anos. Um veterano nesta área, Armitage, já publicou vários estudos em revistas de ciências. Uma das mais recentes foi em julho de 2013, acerca de uma descoberta numa escavação em Hell Creek, em Montana. Ao investigar um chifre do Triceratops, encontrou tecido mole. Naturalmente, ele reportou o que tinha descoberto. Neste caso, no jornal Elsevier Acta Histoquímica, com o propósito de partilhar as suas descobertas com os seus estudantes. Não muito tempo depois de ele o ter feito, aproximou-se dele um dos professores, dizendo: "Nós não vamos tolerar a sua religião neste departamento." É claro que a descoberta de Armitage vai de encontro à teoria de evolução que a Universidade da Califórnia tem vindo a ensinar durante décadas. Não parece haver lugar para uma conversa, porque a Universidade despediu Armitage. Despedir alguém por causa do seu ponto de vista não está certo e é ilegal. Mas o que é mais alarmante é a tentativa de calar alguém numa universidade pública. Isto devia ser um alerta para o mundo académico. Este homem é um cristão, por isto, estas descobertas terem sido partilhadas com todo o público. Estas descobertas terem vindo cá para fora. De outro modo, se ele fosse um evolucionista, o público nunca viria a saber da verdade. Aqui neste vídeo, que se encontra no canal de Mark Armitage, onde claramente se vê o tecido mole que foi encontrado no chifre do Triceratops, é muito claro para qualquer cientista que este tecido mole não poderia manter-se mole durante 65 milhões de anos. E como Armitage disse, muitos dos ossos dos dinossauros nem sequer são fósseis, são ossos. Pelas palavras de Armitage, um especialista nesta área, ele diz que este é o material que é produzido pelo osso antes de ser impregnado pela matéria mineral que o vai tornar duro. Onde ele afirma claramente que é uma loucura pensar que este tecido pode ter a idade de 65 milhões de anos. Aqui nestas imagens temos as células que mantêm e constroem o osso. Ainda moles e não foram fossilizadas. Depois destas descobertas no chifre do Triceratops, Armitage já esteve envolvido noutras escavações onde encontrou mais tecido mole, num raro dinossauro chamado Nanotiranos. Estas descobertas naturalmente destroem a teoria da evolução, mas naturalmente os evolucionistas não vão aceitar as evidências. A seguir vamos ver fósseis, pegadas de dinossauros juntamente com pegadas de humanos, que supostamente são separados por 65 milhões de anos. Isto é um parque nacional. Aqui está o rio Poloxi. Nesta área há imensas pegadas de dinossauros por todo o lado. Estas pegadas tornaram-se famosas por Roland T. Byrd nos anos 40, onde ele publicou muitos artigos. Aqui pode-se ver as pegadas do sauropod, parecidas com as pegadas de elefantes. Depois podemos ver as 3 dedos do teropod, mas em adição a pegadas como estas, nós temos pegadas como esta. Eu pergunto-me o que é que isto pode ser. Bem, não pode ser uma pegada de um humano, porque eles estão separados por 100 milhões de anos. De acordo com os evolucionistas, se estivessem juntas, seria totalmente destruída essa teoria, então esta tem que ser esculpida. Então nós demos uma olhada à volta e procurámos por algumas que não fossem tão boas. E encontramos mais. Temos aqui uma no canto direito inferior, que foi identificada pelo Laboratório de Crime de Dallas como uma pegada de um humano, usando o mesmo critério que eles usam na cena do crime para identificar pegadas de humanos. E algumas das pegadas que nós encontramos são muito parecidas com pegadas de humanos, mas a explicação é que isto ou é erosão ou é esculpido. Stan Taylor decidiu testar estas ideias no princípio da década de 70. Com uma bulldozer, seguindo as pegadas que vinham do rio, ele decidiu remover cerca de 1,5 metro de camadas
Se nós ao removermos isto, se as pegadas continuarem a ir por debaixo destas camadas que acabámos de remover, o que é que isso diria em relação à ideia que elas tinham sido esculpidas? Tinha destruí-las. E ele fê-lo e sim encontrou mais 9 pegadas. No total de 11, com um padrão de esquerda e direita, algumas delas muito claras e óbvias, mas algumas delas como esta, com muita erosão. Mas as melhores que foram encontradas tinham certamente muito detalhe. Será que isto parece com uma pegada de dinossauro com muita erosão? Tem muito detalhe para isso ser um pensamento credível. Se puserem um pé de um humano dentro dela, assenta perfeitamente. Aquela que realmente me convenceu, e eu estava a tentar ser o advogado do demónio, dizendo, será que há alguma maneira disto ser explicado? Foi esta pegada. E nós estendemos aquelas 11 pegadas para 14 pegadas. E esta é uma delas, na extensão que fizemos. Você tem que olhar para isto com muita atenção para realmente ver. Quando destacamos esta parte de cima, vê-se que é a parte do dinossauro. Mas reparem o que é que está mesmo no meio. Consegue-se ver todos os 5 dedos, a parte da frente do pé, o calcanhar, mas esta é mesmo perfeita. Muitos deles estavam a dizer que era erosão, outros estavam a dizer que tinha sido esculpido. Quando tem essas duas, você sabe que está exatamente no meio, e é o mais perfeito que consegue-se ter. Nós apresentámos isto numa conferência científica em Tennessee, e Glenn Coban estava lá, e ele ganhou o prémio de Humanista do Ano, por explicar estes fenómenos. E ele pôs-se no avião nessa mesma noite e na manhã seguinte estava no rio com um pedaço de ferro. Tivemos vários telefonemas dizendo que ele estava lá, mas nós ao chegarmos até ele, isto já estava assim. Tinha acabado de ser destruída em pedaços. É claro que nós antes disso tínhamos tirado centenas de fotos que servem como documentos, mas ele, evidentemente, ficou muito impressionado com a pegada. Temos outras diferentes que não são tão claras, mas dá para ver bem que um pé humano assenta muito perfeitamente. Agora, esta é uma direita. O que é que devia ser a próxima? Devíamos ter uma esquerda. E é exatamente isso. Aqui está a próxima. E é consecutivamente direita, esquerda em todas as 14. Olhando de lado nesta pegada, pode-se ver que a pegada do dinossauro está mesmo de lado e é claro, vê-se também os sacos cheios de terra, porque estamos no fundo do rio. Tem cerca de 22 centímetros. E esta é a vista que temos de cima de todas as pegadas, todas as 14 pegadas. Agora, quando você apanha 14 pegadas consistentes num padrão de esquerda e direita, isto não pode ser erosão. E é claro, a maior parte delas foram escavadas pela bulldozer, o que claramente ilumina serem esculpidas. Nós tirámos as medidas e fizemos as análises e todas elas eram muito parecidas com uma pegada de um humano, com um tamanho consistente nelas todas. 7 delas tinham os dedos dos pés. Claro que nós já mostramos as melhores que encontramos. Isto não é muito usual, encontrarem-se dedos nos fósseis dos pés humanos. Já foram encontrados algumas pegadas de humanos em África, mas muito poucas delas têm os dedos dos pés. Você consegue distinguir de esquerda para direita em 12 das 14. Fizemos um teste na Universidade de Kansas, no Departamento de Ciências, fazendo perguntas primeiro o que é que estas são, e 97% dos estudantes disseram que são pegadas de humanos. Então tornámos as perguntas ainda mais difíceis e perguntámos-lhes o que é que elas são, direitas ou esquerdas. E 87% deles disseram exatamente o que nós tínhamos previsto. 12 das 14, isto é precisamente o que nós tínhamos esperado. Nenhumas delas eram totalmente diferentes, que você não poderia dizer que eram esquerda ou direita. Estavam todas onde elas deviam estar. Eu tenho muito gosto em apresentar isto nas universidades e depois ficar só à espera das respostas. Eu estive numa universidade em Tennessee há alguns anos atrás e estava a falar com um grupo de estudantes em geologia. Depois de eu acabar a minha palestra, virei-me para o principal do departamento e disse: então, o que é que você diz em relação a isto? Então ele disse-me: é claro que nós não sabemos que nessa altura havia ou não dinossauros com pés de humanos. E eu pensei durante um minuto e disse: bem, parece-me que pode ser certo,
Poderia ser, mas eu também não sei se haveria humanos com pés de dinossauros nesse tempo. Mete tanta lógica como o que você acabou de dizer. Então eu disse-lhe, não seria mais sensato que nós disséssemos que o que parece com dinossauros foram feitos por dinossauros e os que parecem com humanos foram feitos por humanos? Ele disse que não e não concordava. Então eu perguntei-lhe, e se tivessem sido feitos por humanos, seriam diferentes? Então ele pegou nele e foi-se embora. Então uma boa parte daquele grupo de estudantes tornaram-se criacionistas. Mas dinossauros com pés de humanos é a sua explicação. O Dr. Chuck Tinsley, que trabalhou no Museu de História Natural em Dallas durante 30 anos, veio até Glen Rose e queria dar uma olhada nos fósseis. Então nós mostramos as pegadas. Então ele ficou muito triste e foi-se embora. E voltou cerca de um mês depois, ficou triste e foi-se embora outra vez. Então pela terceira vez ele disse, Dr. Patton, eu acho que tenho uma explicação. Eu vou-lhe dizer quem é que fez estas pegadas que parecem com pegadas humanas. Então ele diz, eu penso que elas foram feitas por extraterrestres. Muito sério. Então eu comecei-me a rir e ele ficou muito agravado. Chuck, se elas foram feitas por aliens, então eles vieram de uma galáxia de muito, muito longe. Eles são muito mais avançados do que nós. O que é que eles andam a fazer descalços? Ele foi-se embora. Outra vez. Mas isto é o melhor que eles podem fazer. Eu penso que nós devíamos aceitar as evidências pelo que elas são, em vez de desesperadamente tentar explicá-las. Estas pegadas que nós vemos aqui, podemos vê-las porque o nível do rio tinha descido muito. Então nós decidimos bombar toda a água para fora. Então tirámos toda a água e descobrimos a mais longa trilha de pegadas de dinossauros de todo o continente americano. 154 pegadas de dinossauros, cerca de 15 metros de tamanho. E não são só as mais longas, como são as mais definidas, onde o detalhe é muito, muito bom. Nós sabemos como é que as pegadas de dinossauro se parecem, e nós cavamos a maior trilha de todo o continente americano. Só há um mais longo em todo o mundo, no Turcomenistão. Não há aqui nada que se pareça com pegadas de humanos, de maneira nenhuma, mas quando se segue o trilho, até lá mais à frente vê-se estas pegadas todas de humanos. São consistentemente esquerda e direita, e onde se vê os 5 dedos, a parte da frente, o calcanhar. Então nós apresentámos isto. E o que é que eles disseram? Precisam de mais evidências. Então nós dissemos, vamos experimentar a plataforma mais à frente. Então movemos-nos mais para a frente, e nesta plataforma tivemos que nos mover 2 ou 3 camadas, até encontrarmos cerca de 100 pegadas de dinossauros, onde se encontram também 15 pegadas de humanos, a atravessar mesmo no meio todas as pegadas dos dinossauros. Era outro indivíduo que o pé era um bocado mais pequeno, mas o padrão de esquerda e direita era óbvio. E quando fazemos aqui um zoom das pegadas, então vemos 2 pegadas que se parecem como as de um pato, mas maiores. Você vê claramente que elas combinam uma com a outra, esquerda e direita, mas aquela da direita parece que algo pisou-a e é mais profunda e vê-se que veio depois das pegadas dos dinossauros. Quando nós nos aproximamos daquela pegada da direita, nós conseguimos ver aquela forma de uma pegada de um pato feita pelo dinossauro, que é igual à outra que está ao lado dela, do lado esquerdo, mas aquela que está por trás, no meio, que está mais profunda, vê-se bem que é a pegada de um humano, e se tivéssemos mais detalhe, a quase que podemos contar os dedos. E essa também é numa sequência de 15, num padrão de esquerda e direita. Então decidimos voltar para trás, na pegada de Birdie. Esta era aquela que tinha que ser esculpida, porque era simplesmente muito boa para ser verdade. Então dissemos, haverá alguma maneira de dizer se ela é esculpida ou não? Quando nós cortamos através dela, ao cortarmos através dela, às vezes consegue-se ver o material perturbado por baixo. Então nós decidimos cortá-la em vários sítios. Aqui está a secção da parte de trás, do calcanhar. E no centro você consegue ver o material que está perturbado. Isto é uma pegada esculpida? Não. Isto é uma impressão natural. Se fosse esculpido, não correspondia com o material da parte de baixo.
Nós apresentámos isto numa conferência de ciências em Dallas e ficou tudo muito calado. Então uma pessoa disse, bem, isto é obviamente uma pegada original, verdadeira, mas deve ser uma pegada de um dinossauro que alguém esculpiu os dedos nela. E eu fiquei contente que ele disse isso, porque assim nós temos a secção nos dedos dos pés, e especialmente ali no dedo grande. Você consegue ver a mesma situação, o material perturbado. Olhando aqui mais de perto, vê-se bem que é a mesma situação. Então nós verificamos o mesmo até nos dedos. Que isto não é uma pegada esculpida. Então decidimos ir para outra zona, em Sonora, Texas. Aqui temos uma sequência de 3 pegadas e uma delas você consegue ver claramente que não é só erosão numa rocha, mas que é claramente uma pegada de um humano. E ali há 9 delas, num padrão de esquerda e direita. Num tribunal em Stenard, Texas, eles têm para a amostra, há cerca de 30 anos, um pedaço de uma rocha, ali mesmo no centro do tribunal, que obviamente parece com o pé de um humano, na rocha Permian, que é supostamente 100 milhões de anos mais velha que as rochas em Glen Rose. Bem, esta tem que ser esculpida, porque é muito boa, pezinho pequeno e o pé grande. Mas observe a camada fina, que é revelada aqui pela parte que está partida. E compare-a com a profundidade da pegada, olhando de lado, e você pode ver que a profundidade é muito mais profunda do que aquela pequena camada. E se tivesse sido esculpida, o que é que aconteceria àquela pequena camada? Seria penetrada, claramente, e não o foi. Então temos boas indicações que isto não foi uma pegada esculpida. Esta é no Novo México, e outra vez, na Permian. É muito pior para os evolucionistas que a situação em Glen Rose. É uma pegada muito pouco profunda e você tem que tê-la molhada e num ângulo muito bom e com o sol para conseguir esta foto assim tão boa. Mas quando consegue, obviamente consegue-se ver que isto é um fóssil de uma pegada humana. No Turcomenistão, como mencionámos antes, há muitos trilhos de dinossauro. Esta é de Pravda, com o título Pegadas de humanos encontradas em trilhas de dinossauro. O platô no Turcomenistão contém mais de 3.000 pegadas de dinossauros, mas um facto misterioso é que, juntamente com as pegadas dos dinossauros, estão pegadas de humanos. Nós contactamos um número de cientistas russos, mas eles não gostam muito de falar acerca disso. Uns gostam, outros não. Os que falaram acerca disso tiveram muitos problemas por causa disso. Nós tínhamos este senhor que tinha publicado ciência na ex-União Soviética. Ele concordou em levar-nos lá para nos mostrar. Ele era o chefe no departamento de Geologia na Universidade do Turcomenistão. Eu já tinha tudo pronto para ir e depois eles despediram e ele teve que sair do país. Eles não gostam muito que as pessoas saibam que isto realmente é verdade. Então nós vamos até ao Colorado e vemos o animal com os 3 chifres, que se parece bastante com o Triceratops. Estas são pedras que são enterradas nos túmulos, juntamente com os Incas, e elas têm cenas desenhadas nelas. Há uma coleção delas com cerca de 11.000 destas pedras de enterro. Aqui está uma no lugar, no túmulo, mas quando você dá uma olhada mais de perto nestas pedras, você pode ver a forma artística como eles desenhavam os dinossauros. Nesta pedra você pode ver claramente que eles desenharam os triângulos nas suas costas. Interessantemente, os cientistas só sabem que os dinossauros tinham estes triângulos nas costas há cerca de 20 anos. Isto foi escrito numa revista de Geologia em 1992, mas eles fizeram o certo da primeira vez. Mas há milhares destas pedras, esta é uma das mais grandes, muito bem desenhado artisticamente, e olhando bem de perto você pode ver o dinossauro no topo direito com o pé de um humano dentro da sua boca. Muitos tipos de pedras e tamanhos e vários estilos de desenho, certamente não foram todas feitas pelo mesmo indivíduo. Algumas delas parecem orientais e algumas delas parecem literalmente como devia ser. Aqui está uma com várias espécies diferentes nela. No mesmo túmulo que os Incas foram encontrados estes panos com eles, com o mesmo tipo de desenhos. Obviamente, a grande boca com os dentes e as unhas grandes, representando os dinossauros.
Também se pode ver nos seus potes, que são relativamente fáceis de pôr uma data. Estes têm a data de 2500 anos. Estes são os potes Moche e o seu estilo é muito conhecido. E estes estão representados no Museu Nacional em Lima, com a data de cerca de 2500 anos. No norte do Peru tem uma grande quantidade de ouro em algumas das ruínas e dos túmulos. Esta é uma máscara de morte, mas olhem de lado na máscara. Vêem os grandes dentes, nas costas os triângulos e a cauda enrolada. Estas pessoas estavam a ver dinossauros. Há 2000 anos, há 3000 anos atrás. Bem, é-nos dito que nós sabemos como é que os dinossauros se parecem há cerca de... O primeiro foi encontrado em 1820 e nós não sabíamos o que é que era. Depois da viragem do século, no princípio dos anos 1900, tínhamos uma certa ideia, mas uma ideia excelente, estava muito longe de ser. Bem, em 1992 nós descobrimos que os dinossauros, alguns deles tinham os triângulos nas suas costas. Estas pessoas não parecem ter um processo de aprendizagem, mas elas conseguiram fazê-lo bem logo à primeira vez. Há uma coleção feita por Yolamard Waldrod, no princípio da década de 20, com cerca de 30 mil de figuras em barro, cerca de 30 mil, onde 10% dessas figuras são dinossauros. Mas um grande leque de criaturas e animais, alguns do tipo do Brachiosaurus, estavam em pé. Nós não soubemos disso até muito recentemente, no livro As Heresias dos Dinossauros, publicado em 1986. Foi ele realmente o primeiro que sugeriu isso, e depois, claro, o Spielberg convenceu-nos a todos que eles o faziam, mas estas culturas claramente mostram que este artista já sabia disso. E a data destas esculturas são verdadeiramente muito antes do tempo de Cristo. Outra vez, são milhares delas e os estilos claramente dizem que era mais do que um artista. Um dos professores na Universidade do Texas disse que, no mínimo, tinha que ser 100 diferentes artistas representados na coleção. No Monumento Nacional em Utah, há na realidade alguns desenhos petroglíficos desenhados pelos índios, que até um evolucionista num livro da escola diz que se parece com um dinossauro sauropod. E nós enviámos uma equipa até lá e eles fotografaram e fizeram os testes ao verniz que está na rocha e parece muito com um dinossauro. Mas é claro que os evolucionistas vão dizer que isto não é um dinossauro, que é uma criatura mística. Quando você olha para as lendas dos dragões, elas na realidade assentam muito bem com a descrição dos dinossauros. E muitas das esculturas dos dragões, por exemplo, e as pinturas por todo o mundo, elas parecem muito com dinossauros, que nós entendemos que existiram com as provas dos fósseis. A data exata foi em 1186 DC, e é um templo de pedra que está no complexo Angkor Wat, no Camboja, na área da floresta. Há muitas culturas em todo o templo de várias coisas que são familiares a nós hoje em dia, tais como a mitologia hindu e budista, e muito claramente há uma que se parece muito com um Stegosaurus, como se tivesse sido reconstruído os fósseis por cientistas. E a pergunta é feita: como é que as pessoas que esculpiram aquela pedra há 800 anos atrás puderam esculpir tão perfeitamente um Stegosaurus sem poderem dar uma vista de olhos no que é que está nas nossas enciclopédias de hoje em dia? E a conclusão claríssima é que eles eram familiares com esse tipo de animais no tempo deles, porque eles estavam vivos ao mesmo tempo. Se eles não estivessem vivos, como é que eles conseguiriam fazer a sua anatomia tão corretamente? Eles tinham que os ver em ordem de os reproduzir corretamente. E esse é só um dos casos, centenas de casos em todo o mundo, em todos os continentes à volta do mundo, onde foi encontrado que humanos e dinossauros viveram juntos, porque os humanos os reproduziram de uma forma ou de outra em arte. Há uma catedral no Reino Unido, a Catedral de Carlisle, que foi construída há muito tempo, e um dos bispos que foi enterrado ali há 600 anos atrás tem os cortes de bronze à volta do túmulo. Nesses cortes de bronze estão esculpidos vários animais, muitos deles são reconhecidos hoje em dia, mas há outros que se parecem com os dinossauros sauropodes. Qualquer criança de hoje em dia imediatamente os ia reconhecer como sendo dinossauros sauropodes.
Então, quando nós vemos o ponto de vista dos evolucionistas que dizem que os dinossauros tornaram-se extintos há 65 milhões de anos atrás, e nós olhamos para estes dinossauros sauropodes gravados num túmulo com 600 anos, como é que eles foram lá parar? O artefacto mais velho que nós temos de todos é uma tábua egípcia que comemora um rei egípcio. É a tábua de Heracópolis, é um dos nomes dado a este artefacto, e num dos lados mostra ele a agarrar a cabeça de um oponente que recentemente tinha sido derrotado e pronto a cortar-lhe a cabeça. Então é uma tábua a dizer: olhem o quanto grande é que eu sou. Agora, no outro lado, tem alguns egípcios com umas cordas a agarrarem o pescoço de dois grandes sauropodes. Quer dizer, eles parecem exatamente como os que estão nos livros da escola das crianças, com os seus pescoços enrolados. E nós temos este motivo repetido em dois sítios completamente diferentes, separados por centenas de anos. Obviamente, se há gravações de sauropodes que têm centenas de anos, feitas antes de qualquer cientista ter reconstruído os fósseis, a única maneira que nós podemos dizer que eles fizeram tão brilhantemente era se eles tivessem visto as criaturas por eles mesmos. Ou pelo menos tivessem tido acesso a desenhos feitos por testemunhas que tivessem visto esses animais desse tempo. Assim que as pessoas olham para os registros dos fósseis, assim que eles veem as evidências que os humanos e os dinossauros viveram ao mesmo tempo, eles veem gravuras, veem desenhos, eles veem esculturas, trabalhos em metais, tecidos de indivíduos que realmente reproduziram os dinossauros. E os índios americanos é um dos grupos que fizeram isso, especialmente em pinturas e em desenhos. Em primeiro lugar, temos que falar o que é que ela fez. Temos que lhe dar muito crédito pela sua tremenda pesquisa. E quando eu digo dados, eu quero dizer lenda atrás lenda de descrições acerca do mesmo tipo de criaturas, que eram lagartos, gigantes e terríveis. Havia aves do trovão, havia monstros de água, dando a mesma descrição. Todas as tribos disseram o mesmo em todo o continente norte-americano e até mesmo no continente sul-americano e no centro da América. Temos estas lendas robustas, completas com descrições do habitat, do hábito, atributos anatómicos, de onde é que isto veio tudo. E algumas pessoas dizem: bem, nós não queremos ter o índio a viver com os dinossauros. Então o índio foi e encontrou os ossos. Então continuou e montou todos os ossos no seu devido lugar e pôs todos os músculos e a pele nos ossos. Então, baseados naquilo que eles tinham feito, fizeram o desenho daquilo que este dinossauro ou réptil parecia. Agora, com todo o respeito às habilidades dos índios americanos, e eles realmente tinham muitas, eu honestamente não sei se... Eu duvido que paleontologia fosse uma delas. Bem, só o facto de nós termos todos estes artefactos pede pela questão: como é que eles saberiam como desenhar? Em outras palavras, se é só um mito, se é mitológico, como é que eles todos desenharam o mesmo mito? Tanto separados por centenas de anos e também por uma distância geográfica. E a questão é muito difícil de responder, porque depende do seu ponto de vista do mundo. Se você parar e pensar e for só de acordo com os dados, claramente é sugerido que estas pessoas reais, a um certo ponto, viveram com os dinossauros. Eu fui informado que numa caverna em França há um mamute que parece estar em combate com um dinossauro. Se isso for verdade, isso é muito significante. Mesmo sabendo que os mamutes estão extintos, toda a gente aceita que os mamutes e os homens viveram juntos, porque já foram encontradas as pontas das flechas nos fósseis dos mamutes, ou no esqueleto dos mamutes, em cavernas. E é claro que há muitos desenhos feitos por pessoas em cavernas dos mamutes, e ninguém duvida disso. Então, se os mamutes e os homens estão juntos, e você vê um desenho de um mamute e um dinossauro juntos, então, obviamente, os dinossauros e os homens estavam juntos também. O que, claro, os evolucionistas dizem ser impossível. Você sabe que é engraçado como é que os historiadores tratam a história antiga. Nós temos muitos dos historiadores que escreveram coisas que nós hoje aceitamos como factos, mas quando eles começam a falar de outras coisas que eles acreditavam que eram verdade,
os historiadores simplesmente põem de lado. Marco Polo falava de dragões, o Alexandre o Grande falou deste grande lagarto que atormentou o seu exército, e há muitos outros acontecimentos. De facto, há muitos acontecimentos de grandes bestas parecidas com lagartos, e mesmo assim são relatados como não sendo verdadeiros. É um grande erro nós pensarmos que algumas destas lendas, ou todas estas lendas de dragões, são inspiradas por religiões pagãs. Quer dizer, esse não é o caso de todo. O que nós temos são historiadores, de facto, como Herodotos, Flávio Josefos. Nós temos Marco Polo, que falam acerca de dragões. Herodotos, na realidade, ouviu uma história de répteis que voavam e ele foi e investigou por ele mesmo. Então ele aqui mostra o método do verdadeiro historiador. 400 anos depois, nós temos o Flávio Josefos, um incrível historiador judeu, que também está a falar da mesma criatura, este réptil que voa. Nós temos Marco Polo, que depois da sua viagem à China, ele descreve um grande dragão, ele chama-lhe dragão, com a sua cauda que arrasta-se através da areia, deixando estas marcas. Nós chegamos ao ponto que temos que nos perguntar, será que todas estas pessoas estavam só a inventar isto? Eles estão a descrever as criaturas que não eram supostas estar vivas nesse tempo. De acordo com a teoria da evolução, estas criaturas deviam estar separadas do homem por cerca de 65 milhões de anos. Mesmo assim, aqui nós temos estas pessoas de respeito a escreverem nos seus livros de história: isto foi o que eu vi, isto foi o que eu testemunhei. E parecem exatamente como dinossauros. Eu acho que nós devíamos tomar o testemunho destes historiadores muito confiáveis. Realmente, eu acho que eles estavam muito certos em relação àquilo que eles estavam a escrever, em relação à narrativa histórica. E se eles estavam a falar destas grandes criaturas répteis, eu não vejo qual é a razão de nós questionarmos isso. Se os homens e os dinossauros nunca viveram juntos, mas estavam separados por milhões de anos, então nós temos que dizer que todos esses antigos estavam errados. E eu não acho que os devíamos de acusar disso, porque eles eram muito inteligentes, tal como você e eu. Eles construíram cidades antes das cheias. Nós sabemos que eles tinham instrumentos musicais, ferramentas em ferro e em cobre. Agora pense só nisso. Antes do dilúvio, isso implica que eles tinham que encontrar os metais, tinham que os minar e criar as ferramentas, exatamente como nós fazemos hoje. Então, não nos vamos atrever a chamar estas pessoas de não serem inteligentes e não terem tecnologia. A Bíblia usa a palavra dragão muitas e muitas vezes. Fala do dragão das águas, fala do dragão dos ares, fala do dragão da terra. E você sabe que isso parece assentar muito bem com estes grandes répteis que são os dinossauros. Se esses bichos eram tão dominantes no planeta antes do dilúvio e depois do dilúvio, eles certamente teriam sido postos na história da cultura das pessoas. Em 1945, um jornal na cidade de Jalong, em Vitória, publicou um desenho de uma criatura que os índios locais chamaram de Abanyeb. É o nome pelo qual os índios chamavam monstro, normalmente usado como mito, mas este índio tinha grandes marcas de unhas no seu peito e a descrição que ele deu através de um tradutor foi a base desse desenho, nesse jornal. E a semelhança com os dinossauros são muitas mesmo. De facto, foi relatado uns ossos muito grandes à volta desse mesmo tempo, que estavam frescos e não eram como outra criatura qualquer que as pessoas pudessem conhecer nesse tempo. E 13 anos depois, no outro lado do mundo, um dinossauro foi escavado e foi chamado Enmodosaurus. E quando você olha para ele e põe o desenho do Monyeb ao lado, desenhado pelo artista do jornal em Jalong, Vitória, baseado com a descrição do índio, os dois são muito parecidos. Dragões. Só a palavra faz-nos imaginar um monte de coisas na nossa cabeça e cada vez que se fala neles as pessoas interessam-se muito neles. As lendas de dragões são absolutamente fenomenais. Há literalmente muitas para serem contadas. Elas estão em todas as tribos e nações, em todos os grupos de pessoas. Você tem-as em China, Austrália, África, Europa, Norte América, Sul da América, em todos os lados onde as pessoas habitam. Dragões são criaturas muito interessantes. Não haverá só uma criança que nunca se tenha fascinado com eles, com os dragões, com a história dos dragões e com as suas lendas. E há algo que me faz perplexo, que isto não é só uma lenda local, não é uma lenda só dos chineses, ou uma lenda dos europeus e de mais ninguém, é a lenda de todos. Agora, uma lenda, claro que é uma lenda, é como um conto de fadas.
Agora, a maior parte dos antropologistas, eles vão lhe dizer que cada vez que você tem uma lenda ou mitologia, normalmente foi algo verdadeiro que começou aquele mito. Agora, o ponto é que há umas linhas consistentes em todas estas culturas diferentes. O sul do Pacífico, os índios americanos, os europeus. Então, quando você encontra o mesmo tipo de lendas, o que sugere que elas foram passadas ou que elas vêm de algum tipo de verdade histórica. Se nós realmente vamos acreditar que elas são só um mito, isto apresenta-nos um problema lógico, porque há uma consistência em todas as lendas dos dragões. É claro que as histórias dos dragões podem se tornar sensacionais. Muitas das religiões pagãs punham um significado nestas histórias. Por exemplo, na mitologia chinesa, o dragão era responsável pelas águas, ou controlaria as águas, algo desse tipo. Mas se você tirar todo o sensacionalismo, você vai ficar com uma criatura muito real, no fundo de todas estas histórias, que é muito consistente em todo o mundo. Na realidade, você tem um largo réptil com escamas, alguns deles voam, alguns não voam, mas os que voam têm asas como as de um morcego e são todos carnívoros e basicamente vão arrancar a sua cara. E é consistente, não interessa onde é que você vai. E isso verdadeiramente é notável. Eles parecem com grandes répteis, com longas caudas e escamas, com dentes afiados, com presas, a maior parte das vezes 3 presas. O que a maior parte dos dinossauros tinham 3 presas. Então eu acredito o que muitas das pessoas chamavam de dragões, ou foi traduzido para a palavra dragão, realmente reflete uma experiência humana que se espalha por todos, em quase todas as culturas. Eles certamente tiveram que ver em algum ponto na história algo muito, muito grande e o réptil. Você sabe, as lendas dos dragões, eles falam sempre acerca destes grandes répteis com grandes dentes e formas esquisitas. Eles são tanto como dinossauros. É como saber acerca do Júlio César ou Alexandre o Grande. Nós temos que confiar nos relatórios históricos, porque você cientificamente não pode provar que o Júlio César existiu. É uma questão de história. E eu penso que os dragões, a maior parte são histórias que nos foram passadas escritas. Incluindo o calendário chinês, onde você tem 12 símbolos de animais. Um deles é um dragão, mas todos os 12 animais são tratados de uma forma igual. Na realidade parece que os chineses viram uma criatura como um dragão, a quem eles chamam Long. De facto, há muitas lendas de dragões que são usadas para reprodução. Os chineses têm histórias acerca de dragões que reproduziam-se. Existem artefactos que mostram as pessoas montadas nestes dragões. É muito notável para muitas pessoas que os índios da Austrália, de facto, têm registros que os seus antepassados tiveram encontros com estes tipos de monstros, que hoje, pela maneira que nós os observaríamos, os descrevíamos como dinossauros, nas bases científicas de recriação dos fósseis. Num lado pessoal, eu lembro-me de ter encontrado uma professora universitária no território do Norte, em Darwin, depois de lá ter dado uma palestra há alguns anos atrás, onde ela disse que tinha estado a trabalhar com os índios locais e eles tinham uma palavra para uma criatura muito má que vivia nos lagos ali localmente, que costumava aterrorizar os primeiros índios que vieram ali àquele sítio, de onde tinham vindo por canoas de outros países muito longe. Então, quando esta professora universitária lhes disse: essa palavra só pode querer dizer crocodilo, os índios simplesmente lhe responderam: não, nós temos outra palavra para crocodilo. Então eles lhe disseram que esta outra criatura parece muito similar com o que vocês chamam de dinossauros, iguais aos que estão nos livros de escola das crianças. Isto é tirado de um livro que se chama Depois do Dilúvio, onde ele revela dinossauros na forma de répteis voadores eram uma característica no país de Gales até muito recentemente. Tão tarde como ao princípio deste século presente, um dos mais velhos em Pendling e Glamorgan costumava falar de colónias de serpentes voadoras que viviam nos bosques à volta do castelo de Pendling. Como a Marian Trevelyan diz-nos, os bosques à volta do castelo de Pendling, em Glamorgan, tinham a reputação de ser frequentados por serpentes com asas. E isto era o terror tanto de velhos como novos.
um velho habitante de Pendling, que morreu há alguns anos atrás, disse que, na sua juventude, as serpentes com asas eram descritas como muito lindas. E ele disse que isto não era nenhuma história velha inventada para assustar as crianças, mas um facto real. O seu pai e o seu tio tinham matado algumas delas, porque elas, como as raposas, não serviam para ser domesticadas. O velho homem atribuiu a extinção das serpentes com asas ao facto de elas serem um terror nos campos e nas fazendas. Isto é um Pteranodon, ou o exemplo de um. E a propósito, nem todos eles eram gigantes com asas muito grandes. E em Beowulf descreve dois tipos diferentes. Um que tinha umas asas muito grandes, o qual nós sabemos que existiu pelos fósseis, de 10 metros e mais de asas. Mas há outro tipo de serpente com asas, que era mais pequena, que era uma grande peste, não só em Beowulf, mas também na Inglaterra, e no norte da América e na América Central. É interessante que há um rei na Escandinávia que se chama Beowulf e há um poema muito famoso acerca das suas explorações. E se você ler a descrição que ele deu em relação àquela grande besta que ele matou porque andava a aterrorizar as vilas, é uma exata descrição do Tiranossauro Rex. A maior parte das pessoas dizem que Beowulf é inteiramente mítico, porque tem todos estes monstros. Mas se você ler o poema de Beowulf, não diz nada em relação a fadas ou a elfos. Está a falar acerca do Grendel. Está a falar acerca do monstro bipedal, com uma boca gigante e dentes grandes que comiam as pessoas. Exatamente como nós imaginaríamos que um T-Rex faria. No Parque Nacional em Nebraska, existem estas estruturas no lado das rochas que se chamam parafuso-rolha. E durante muitos anos os cientistas pensavam que as plantas tinham criado este tipo de espiral que vinha da superfície até ao fundo. E foi só quando eles começaram a fazer escavações que eles encontraram estes pequenos fósseis de castores no fundo destas espirais. Então descobriram que estes castores faziam estas espirais muito grandes na rocha. E na linha de tempo dos evolucionistas, este castor já era suposto ter sido extinto há 30 milhões de anos atrás. Mas o problema com isso é que os índios americanos sabiam muito bem o que eram estas espirais. Se você perguntasse a qualquer índio Lakota, ele diria que era a toca dos castores. A maior parte das pessoas hoje em dia aceitam que os dinossauros se tornaram extintos. E até os criacionistas que olham para a história dos possíveis contactos entre humanos e dinossauros, bem, parece que realmente os dinossauros estão extintos. Mas de qualquer forma, há relatos de avistamentos muito tentadores. Em décadas muito recentes, em muitos sítios à volta do mundo. No Congo, por exemplo, as pessoas locais dali falam de uma criatura que eles chamam Mokelo Umbembe. E quando os ocidentais lá foram, com desenhos de criaturas africanas e livros de escola de dinossauros, e eles apontaram para fotografias do hipopótamo ou do rinoceronte, e as pessoas disseram, não, esse não é Mokele Umbembe, mas ao mostrar-lhes a fotografia do dinossauro sauropode, eles na realidade apontaram para algum sauropode, mas em ponto mais pequeno. Há um outro caso que me vem à mente, na Nova Guiné, havia pessoas que estavam numa canoa, e olharem para a água por baixo da sua canoa, viram uma criatura muito grande que nadava por baixo da sua canoa e tinha triângulos nas suas costas, que se estendiam por todas as suas costas até à sua cauda. E as pessoas locais falam de grandes ninhos que se encontram nas margens do rio, que foram deixados por uma criatura gigantesca. Se você só tivesse uma ou duas histórias que soassem um pouco iguais aos dinossauros, você diria é uma coincidência. Mas quando você tem este padrão universal por todo o mundo, todos os diferentes continentes, todos os diferentes países, diferentes culturas e uma longa parte da história dos humanos, então provavelmente tem que haver alguma verdade universal aí. De facto, o falecido Carl Sagan, um dos mais famosos evolucionistas do mundo, levou isto tão a sério que ele escreveu um livro que se chamava Os Dragões do Éden, para tentar responder a esta pergunta. Como é que é possível haver tantas histórias de dragões que são muito semelhantes aos dinossauros quando ninguém nunca viu um dinossauro? E a resposta com que ele veio no seu livro foi essencialmente que nós evoluímos de répteis. Uma parte do nosso cérebro ainda é um resto que foi deixado no tempo que nós vivemos nos dinossauros. Então, as lendas dos dragões são memórias que nós herdamos da idade dos répteis. Então, houve um silêncio muito embaraçoso de todos os seus colegas evolucionistas. Porque, é claro, não pode ser dado nenhum crédito científico
Há a ideia que as memórias são herdadas. Isto é claro, como a teoria da evolução não tem factos científicos absolutamente nenhuns. Mas a importância deste pequeno acontecimento foi que um dos maiores evolucionistas do mundo levou este assunto tão a sério que o tentou explicar, mesmo tendo feito uma explicação muito má. Uma explicação muito melhor é que a Bíblia está certa, que os homens e os dinossauros viveram realmente juntos e o que nós vemos nas lendas são lendas corrompidas. São histórias corrompidas ao longo do tempo. As histórias de dinossauros e homens quando eles realmente viveram juntos. Nós pensamos que a maior parte das lendas de dragões são o que nós pensamos ser o que hoje chamamos de dinossauros. A razão por que você não encontra a palavra dinossauro na Bíblia é a mesma razão por que você não vai encontrar computador ou comboio, porque todas essas palavras foram inventadas muito depois da Bíblia ser traduzida. A palavra dinossauro não foi inventada até 1821 por Richard Owen, que era o cabeça do Museu Britânico. Antes disso, palavras como dragão eram usadas na Bíblia. A King James foi primeiramente traduzida em 1611. Então a palavra dinossauro é uma palavra moderna. Há uma distinta filosofia que é facilmente identificada quando você olha na versão King James da Bíblia, que foi feita em 1611. Para as traduções mais recentes que foram feitas, na versão de 1611, eles usam a palavra dragão 35 vezes. Só no Velho Testamento eles usam a palavra dragões no plural 16 vezes. Mas se você olhar nas Bíblias modernas de hoje, eles usam a palavra dragões na forma em plural 0 vezes. E o que é muito claramente visto é que cada vez que a palavra dragão é usada para se referir a uma criatura real que respirava e que estava viva, que anda sobre a terra, as novas versões decidiram que essas palavras não podiam ser usadas. A maior parte das vezes substituem a palavra com animais muito pequenos, como a raposa. Agora, isso é um grande erro entre um pequeno cão cabeludo e um gigante réptil com dentes. E o que se vê é que o ponto de vista dos evolucionistas está em quase tudo o que a gente faz na sociedade. Que nós temos até os mais conservativos teólogos da Bíblia, quando olham para o dragão, eles não conseguem fazer a conexão entre dragões e dinossauros. E eles têm a ideia que os dragões não são reais, então temos que proteger a herança da Bíblia. A maior parte das pessoas acreditam que os dinossauros morreram há 105 milhões de anos atrás. Então é impossível que os humanos os tenham visto, porque os humanos não existem assim há tanto tempo. Então é um caso de um ponto de vista errado da história, com estes milhões de anos forçados em nós. Quer dizer, eles nunca tentaram explicar estes encontros entre humanos e estas criaturas, o qual chamavam de dragões. Às vezes nós tratamos Deus como se ele fosse uma velhota que precisasse atravessar a estrada. Eu acredito que Deus significa o que ele quer dizer e diz o que ele significa. Então, se dragões e dinossauros são realmente o mesmo, há uma pergunta que temos que realmente perguntar. Por que é que os dinossauros se difundiram em mitologia? Então nós temos todas as culturas do mundo a passarem essas histórias acerca de grandes lagartos. E durante os tempos as histórias vão sendo corrompidas, distorcidas. Quem conta um conto acrescenta um ponto e de repente elas tornam-se mágicas. Onde se lançam feitiços, torna-se numa fantasia, como a literatura moderna. Não foi até ao princípio do século XIX que um cientista francês de nome Georges Cuvier começou a reportar o que tinha encontrado com os seus estudos, que a extinção das espécies era realmente possível. Antes desse tempo, ninguém realmente pensava que as espécies podiam se tornar extintas. Eles pensavam que Deus tinha uma preservação sobrenatural em todas as espécies do mundo. A razão por que eles pensavam isso é um ponto de vista herdado pela Bíblia. Eles vão ao princípio da Bíblia, em Gênesis, e diz que Deus criou tudo e era muito bom. Então eles pensavam até esse ponto que as criaturas eram preservadas sobrenaturalmente. Então foi reforçado outra vez quando o dilúvio veio. E a história de Noé e do dilúvio é que Deus ia limpar o planeta, onde ele ia basicamente começar tudo outra vez. Então Noé foi-lhe dito para trazer todos os animais 2 em 2 para a arca. E outra vez há aqui um sentido de preservação. A palavra dinossauro não foi inventada até o século XIX. Então, nada antes do século XIX poderia ter usado a palavra dinossauro. Nenhuma das traduções da Bíblia usaria a palavra dinossauro antes do século XIX e a partir daí, nenhuma tradução da Bíblia se atreveria a usar a palavra dinossauro por causa da pressão dos evolucionistas. Então as pessoas antes do século XIX, ao ouvirem as histórias dos dragões, eles olham à volta e dizem: eu não vejo esta criatura viva no presente, e se não está viva no presente, então nunca esteve viva. E isso é como os dragões se difundiram na mitologia. Há muitas coisas que durante os anos foram encontradas, que se pensava que tinham sido extintas. Mamíferos, peixes, algumas plantas,
O Coelacanthus é um exemplo clássico, encontrado no princípio do século XX. O pinheiro de Wollemi, que foi encontrado no fim do século XX. Então há muitas coisas que aparecem, em que todos pensavam que tinham sido extintos. E quando vamos ver, eles continuam aqui e basicamente nunca mudaram, da maneira que eles supostamente eram há milhões de anos atrás. Também há um fóssil australiano, que ainda está vivo, que se chama a pinha do Wollemi, e foi encontrado numa parte muito isolada, numa reserva de conservação perto de Sydney, na Nova South Wales, e muito rapidamente se tornou conhecida como a árvore dinossauro, porque eles tinham dito que tinha vivido com os dinossauros. E a data inicial do fóssil do pinheiro do Wollemi, bem, eles pensavam que já estava extinto por vários milhões de anos. Então quando eles encontraram este pinheiro do Wollemi, há pouco tempo atrás, o curador do Jardim Botânico em Sydney, aparentemente ele disse: é tal e qual encontramos um dinossauro vivo. Eu acho que ele disse um dinossauro pequeno vivo. O ponto é que tem exatamente o mesmo significado. Bem, o coelacanth é um peixe. Fósseis foram encontrados deste peixe, onde os evolucionistas tinham dito que ele estava extinto há 70 milhões de anos atrás e que tinha aparecido há cerca de 400 milhões de anos. Mas a realidade é que em 1938, na costa, na ilha de Madagascar, os pescadores começaram a apanhar os coelacanths. Então, agora, os evolucionistas têm um grande problema. Se os coelacanths morreram há 70 milhões de anos atrás, o que é que está a fazer um vivo em 1938? E eles encontraram muitos mais deles, e temos alguns em aquários até. Aqui está uma coisa muito interessante. Há muitos anos, quando eu estava na universidade, em Minnesota, eu estava a tirar o curso, e o nosso professor levou-nos todos para a rua para nos mostrar uma árvore ginkgo. E nós ficámos ali a olhar, em grande reverência, a olhar para esta árvore ginkgo, porque nos tinha sido dito que esta árvore podia ser vista nos fósseis, juntamente com os dinossauros e muito antes, e ali estava, bem viva e a crescer, junto à nossa universidade. E isso não é surpreendente. Nós estávamos impressionados. Mas agora, olhando para trás, porque é que o nosso professor não nos mostrou as muito mais abundantes de todas as outras árvores que existem? Porque elas também estão nos fósseis relatados. Nós temos bolotas, nós temos nozes, e essas têm a data de 40 milhões de anos. É claro que eu não aceito estas datas. Eu acredito que a Terra tem 6 mil anos. Mas, se você vai aceitar estas datas, nós temos aqui um aquário aqui no nosso museu que está cheio de peixes que supostamente foram extintos. Alguns desses peixes, de acordo com o relatório dos fósseis, eles já existiam há 40, 50 milhões de anos atrás. Temos o peixe gar, que vai para trás, pelo menos até à idade dos dinossauros. Temos as tartarugas, que são encontradas na data de 120 milhões de anos. Temos os morcegos de hoje em dia, que existem nos fósseis com 50, 60 milhões de anos, e eles são iguaizinhos aos morcegos de hoje em dia. As ambas é o que eu chamo a cápsula do tempo. Algumas ambas supostamente têm 50 milhões de anos, e muitas delas têm o que é chamado de uma inclusão. Agora, inclusão pode ser insetos, pode ser bolhas de ar, oxigênio, ou podem ser água. A razão por que eu chamo âmbar a cápsula do tempo é porque quando você vai ver e encontra, por exemplo, formigas, nós até já encontramos o besouro que está a destruir os pinheiros no norte da América. Estes animais, ou estes insetos, se você quiser, são exatamente os mesmos como os que temos hoje em dia. O camarão jurássico era suposto estar extinto durante o tempo jurássico, e quando você vai ver, eles continuam vivos e continuam deliciosos, tanto hoje como estavam deliciosos antes, no alegado passado evolucionário. Então estes fósseis vivos são um testemunho muito forte, que mostra que a Terra é muito nova. Os fósseis só podem ser formados em circunstâncias muito especiais. Eu sou um biólogo marinho, sou um mergulhador. Ou eu já perdi a conta depois de 500 mergulhos. É engraçado porque a maior parte das pessoas pensam que o biólogo marinho estuda baleias e golfinhos, mas a maior parte dos biólogos marinhos estudam lama e bactérias e minhocas. Então, durante a minha vida eu já estudei muita lama. Já escavei lama em lagos, rios e mar, no sul, no oeste. Já estive nas Bahamas, em Belize, uma viagem ao sul do Pacífico, que foi muito bom. E todas as escavações, toda a areia e toda aquela lama, eu nunca encontrei um esqueleto de um peixe. Nunca encontrei nenhum fóssil. Nunca encontrei algo que tivesse a ser fossilizado. Porque os peixes, quando eles morrem, quando eles finalmente batem no chão,
são comidos por todas as coisas. E normalmente eles são comidos antes de chegarem ao chão. E se não forem, os ossos são espalhados por todo lado. E a sua carne é destruída. E mesmo que eles aterrem na lama, os ossos dissolvem durante o tempo na água, que é feita de carbonato de cálcio. Especialmente a água do mar. Realmente tem que se ter as condições especiais para se criar um fóssil. E a maior parte dessas circunstâncias só podem ter acontecido pelo dilúvio de Noé, onde você teve uma rápida sedimentação, onde muitos fósseis foram enterrados rapidamente, onde o oxigênio foi todo removido e então serem engravidados pelos minerais que se dissolveram na água. E isso vai recristalizar dentro dos ossos, o que vai prevenir que eles se dissolvam. E assim você terá um fóssil. Exatamente aqueles dinossauros foram enterrados em sedimentos no tempo do dilúvio de Noé, que foi há cerca de 4.000 anos atrás. Então, durante o dilúvio, a algum ponto, depois do dilúvio, enquanto eles fugiam, porque todos os dinossauros que nós sabemos, com raras exceções, estão enterrados em depósitos de água com sedimentos. Como o Ken Ham disse, se tivesse havido um dilúvio mundial, você ia prever que os animais seriam enterrados em camadas de rochas, depositados todos juntos. E isso é o que você realmente vê. São bilhões de animais depositados nas camadas das rochas em toda a Terra. E isso é absolutamente certo em relação aos dinossauros também. Quando nós lemos acerca dos dinossauros, eles sempre dizem que eles estavam muito próximos de algum lago, que calhar estavam um bocado desequilibrados e que iriam lá para dentro. E antes que a sua carne pudesse apodrecer, antes que os necrófagos pudessem os comer, eles foram postos em algum tipo de massa, cimento. Isto não acontece hoje em dia. Eu tenho coelhos e esquilos no meu jardim. Eu não sei o que é que lhes acontece quando eles morrem. Eu nunca vi nenhum funeral de coelhos, ou algum tipo assim. Mas eu digo-lhe, certamente eles não estão a fazer-se fósseis. Você não pode ter um fóssil se um dinossauro morrer na floresta. Vai apodrecer, vai ser comido por necrófagos. Pode-se ver isso nos campos hoje em dia. Você não vê nenhum bode ou nenhuma ovelha a fossilizarem-se. Você tinha que os enterrar muito rapidamente. Agora, se tivesse algo como o dilúvio global, que enterrou milhões de criaturas, e é isso que encontramos quando encontramos o cemitério dos dinossauros, onde eles foram levados todos para um cemitério. Isso faz sentido se você tivesse um dilúvio, se você tivesse uma catástrofe. E é claro, quando você tem uma catástrofe de água, não é preciso milhões de anos para explicar as camadas das rochas. Aqui atrás de mim é o que a gente chama um fóssil polidireito. Poli significa muitos. Então aqui temos um fóssil que vai diretamente de baixo a cima e atravessa muitas camadas de rocha. E o que é significante em relação a isto? Bem, primeiro, a sabedoria convencional aqui, na formação de Hell Creek, é, para as camadas serem formadas, pode demorar 1000 anos por centímetro para pôr todas as camadas depositadas. Bem, esse fóssil atrás de mim acha que vai esperar por 100.000 anos, enquanto, muito lentamente, todas as camadas estão a ser formadas para aguentar a árvore em pé? Não. Vai-se decompor, vai cair para o chão. Muito antes disso acontecer. Teve que ser feito muito, muito rápido. Há alguns fósseis de peixe que eu já vi com uma preservação muito boa. Todas as camas, todas as barbatanas estão intactas, a boca do peixe estava fechada, as suas guerras estavam fechadas. Isso indica que quando ele foi enterrado, foi apertado as linhas à volta do peixe na lama. Parece que ele estava à rasca e a tentar nadar. Claramente foi enterrado. Temos evidências abundantes de uma fossilização muito rápida. Temos dinossauros em 3 dimensões que estão preservados, onde o dinossauro está meio a abaixar-se e ele de repente é coberto em lama, e a única maneira de fazer isso é se a lama se acumulou tão rapidamente que ele foi sufocado na lama, porque se ele tivesse morrido ele teria caído para o lado, ou pelo menos teria caído de barriga, mas não, e a lama cobre-o todo até cima. A montanha de Santa Helena é certamente um bom exemplo, porque nós vimos coisas a acontecerem ali. Fizeram os geologistas passarem-se. Em maio de 1980, a erupção no Monte Santa Helena, essa erupção e as outras que se seguiram formaram um pequeno monte com cerca de 180 metros. E esse novo material foi todo depositado à volta do Monte Santa Helena. E num exemplo em particular, nós encontramos um monte com 20 metros, foi produzido em 12 de junho de 1980. Nós sabemos em que dia foi e o ano, porque as pessoas estavam lá para poder observar. Então pode ser testado. Nós temos bastantes testemunhas que viram o que aconteceu. Mas nesse pequeno monte de 20 metros, nós temos várias camadas que se multiplicaram, onde se altera o material mais fino e o material mais grosso. Agora, um geologista normalmente ia olhar para isso, com a sua ideia dos milhões de anos, que nós chamamos uns óculos mentais, olhando através da ideia dos milhões de anos, ele iria pensar certamente que essas pequenas camadas só se podiam formar ao longo de milhares de anos, obviamente alterando de tantos em tantos
tantos anos, então toda essa sequência de centenas de camadas demoraria milhares de anos. Mas nós observamos que isso aconteceu só num dia. As camadas na rocha não são uma sequência de idade, mas uma sequência de enterros. Se nós formos interpretar como eles veem as coisas, o Coelacanth já tinha morrido há milhões de anos, mas nós sabemos bem que eles estão a viver hoje em dia. Porquê é que não há fósseis de humanos e de dinossauros juntos? E eu responderia, porquê é que não há Coelacanths com as baleias juntos? Eles viviam no mar. Simplesmente porque eles não foram enterrados juntos. Como é que você consegue explicar isso com cheias locais ao longo de milhares e milhares de anos? Só um dilúvio global poderia explicar as várias camadas nas rochas com milhões e milhões de fósseis que se encontram em todos os continentes e que foram depositados certamente por uma catástrofe. Bem, eu quero dizer, as evidências estão a chorar por catástrofe. Grita pelo dilúvio da Bíblia de Noé e assim sendo, a Terra é muito nova. A forma de datar por radiometria é visto como a melhor forma de saber a idade que a Terra tem. Eles dizem, olha, vês, todas estas formas de radiometria mostram que a Terra é muito velha. Então como é que você pode acreditar numa Terra nova? Ok, então eu digo-lhes para irem às correntes de lava que nós conhecemos. Vai até ao Hawaii e tira uma amostra da lava e traz de volta para o laboratório. E depois diz-me que idade é que tem. Certamente não vai ser 0. Nem sequer vai ser uns poucos de milhares de anos. O resultado vai ser uma idade muito velha. Não interessa que técnica é que você vai usar. Então, o que isso mostra é que isso tira a ideia que você pode medir a diferença entre o produto mais velho e o produto mais novo. E calcular uma idade, como se houvesse um relógio. Isso tira o crédito a qualquer coisa que assume pode haver um produto com a idade 0. Houve uma erupção de lava no Grand Canyon e fluiu do lado da montanha até ao rio. Isso significa que a lava que saiu é mais nova que o canyon. É mais nova que os sedimentos que estão mais em cima. E mesmo assim, essa lava que saiu, a data dela é mais velha em vários milhões de anos do que o próprio canyon. Isso realmente levanta-nos uma pergunta. Como é que nós sabemos que estas técnicas são válidas? Nós temos outras linhas de evidências, há cerca de 3 ou 4 linhas de evidências que nós encontramos que todas elas apontam para a mesma direção. A suposição que as taxas da decadência nuclear sempre foram as mesmas, com as taxas que nós medimos hoje em dia, não é verdade. Elas foram aceleradas no passado. Isso significa que os relógios não são confiáveis. Nós já datámos com o carbono 14, carvão e diamantes, que são muito velhos. Diamantes é suposto terem mais de 1 bilhão de anos, e mesmo assim encontramos carbono 14 neles. Agora, esperem um bocado, o carbono 14 já tinha sofrido decadência se eles fossem assim tão velhos. A maior parte dos livros de dinossauros, se você for aos livros de escola ou qualquer outro lado, todos eles diziam mesmo milhões de anos, milhões de anos, milhões de anos. Os miúdos estão a ser enganados naqueles filmes. Falam acerca de dinossauros. Podem ser ficção, mas eles continuam a ensinar a mesma coisa, de milhões e milhões de anos. Desde Darwin e Lyell, que esta ideia de muitos milhões de anos é uma necessidade filosófica, mas certamente não é encontrada em ciência. Durante esse tempo, aqueles que tinham mais poder para poder influenciar, eles estavam mesmo a tentar descreditar a Bíblia. O próprio Lyell disse que o seu maior objetivo era libertar o mundo de Moisés. E se isso era o seu maior objetivo, ele ativamente está a tentar destruir o que está escrito na Bíblia em relação ao princípio do mundo. Então, por isso é que nós temos que falar em relação à idade da Terra, se nós queremos falar em dinossauros e humanos, porque estes dois pontos de vista são radicalmente diferentes. E se a Terra é nova, então os dinossauros e os homens realmente viveram juntos. E as lendas em relação aos dragões são credíveis. Os paleontólogos, eu acredito que tentam encher as falhas da maneira que eles as veem na linha de tempo evolucionária, a irem de macacos para homens, a irem de micróbios para homens. Uma das coisas que eles encontram no processo de fazer isso é que a vida é muito complexa. Quer seja vida morta ou vida viva. Continua extremamente complexo. Então isso significa que eles têm que ter enormes quantidades de tempo para poder dar uma ideia às pessoas que pode ser credível, que se pode ir de micróbios para homens. E realmente o tempo é a varinha mágica para os evolucionistas. É enormes quantidades de tempo que tornam o impossível possível. Velha Terra e velho universo até, mas certamente a velha Terra de 4,5 bilhões de anos é muito importante para os evolucionistas porque eles precisam de uma grande quantidade de tempo para que as coisas possam evoluir com o processo evolucionário, o que teria que envolver mudanças ao calhas e mutações e a seleção natural. Eu sugeria que ia demorar infinitamente mais tempo do que as ninharias de 4,5 bilhões de anos. Eu encorajo eles a pensarem mais na linha de anos Google.
Isso seria o poder Google. Bem, eu quero dizer que você precisa de anos que façam parecer os bilhões como nada. Você quer atribuir, por mera chance, uma só proteína biológica. Mas eles dizem, através dos bilhões de anos, tudo é possível. Mas será que você esperaria ganhar a lotaria durante 10 anos todos os dias? Essencialmente, estas são as probabilidades que eles dizem que pode acontecer, ao dizer que tudo é possível. Se isso acontecesse, um tribunal chamaria uma pessoa e chamaria ele de culpado e o meteria na prisão para o resto da sua vida, mesmo que eles não soubessem como é que ele estava a fazer aquilo. Eles tinham concluído que ele estava a enganá-los porque isso era impossível. Então, a ideia de que tudo é possível é muito ridícula. Nós precisaríamos de mais matéria e tempo do que o que nós sabemos que existe no universo, para que pudéssemos, de alguma forma, evoluir por chance. A partir do momento que você aceita que fotossíntese pode acontecer por chance, eu não vejo qual é que é a diferença que possa ter acontecido por chance em 6.000 anos versus 6 bilhões de anos. Bem, eu quero dizer, uma é tão improvável como a outra. Nós chegamos a um ponto em que os números são tão baixos. Qual é a diferença? Mas os evolucionistas sabem que os seus argumentos seriam ainda mais fracos para leigos se o tempo fosse muito mais curto. Então eles dizem que os humanos são muito complicados, mas uma esponja ou um peixe gelatina seria menos complicado. Mas é muito engraçado porque um peixe gelatina tem o mesmo código de proteínas que as pessoas. Então, em todos estes bilhões de anos de suposta evolução, nós não aumentamos o número de genes quase em nada. E muitos dos genes que eles têm, que nós ao princípio pensávamos que eram específicos só para quem tinha vértebras, ou específicos para altas formas de vida, eles também os têm. Então os evolucionistas ficam a coçar a sua cabeça que a mais simples célula é muito complexa. A forma mais simples de vida que a gente pode encontrar é tão complexo que para mim é impossível pensar que espontaneamente evoluiu de químicos ao calhas. Há um espaço que não pode ser preenchido entre a mais simples célula e química ao calhas. É o mesmo que dizer, se nós formos à natureza, podemos ver uma rocha em cima da outra. Só através de processos naturais. Uma pedra cai e vai e fica em cima da outra. E porque nós conseguimos encontrar rochas em cima de rochas, isso pode explicar as grandes pirâmides. Mas é claro que isso é ridículo. Nós temos decadência, é a segunda lei da termodinâmica. Eu olho-me ao espelho todos os dias e está-me a bater com força. Sim, foi-nos dito, se as nossas teorias forem de encontro às leis da termodinâmica, podemos ter bastante certeza que elas não estão certas. A segunda lei diz-nos que, pelo menos num sistema fechado, tudo tem que sofrer decadência. As coisas desorganizam-se, não se tornam organizadas, simplesmente. Então os evolucionistas tentam sair desta, argumentando que a Terra é um sistema aberto, que a energia continua a entrar na Terra por causa do Sol, e que esta energia conduz a evolução para cima e causa com que a entropia decresça em vez de crescer. Isto realmente não é um bom argumento, porque nós sabemos que a energia é necessária para montar coisas complexas. Isso é uma verdade numa fábrica de automóveis. Sem energia, a fábrica simplesmente para. Mas a energia só por si é necessária, mas não o suficiente. Por exemplo, para fazermos os automóveis, nós precisamos de informação. Programas, sequências, as coisas têm que ser feitas numa certa ordem, as partes têm que chegar a um certo tempo, têm que encaixar noutras partes. É uma integração complexa. Só a energia não é suficiente para explicá-lo. O calcanhar daqueles na teoria da evolução é a falta de espécies de transição. Devia de haver milhões de espécies de transição. Devia de haver números tremendos de espécies de transição entre os maiores grupos de animais. Mas não há. De facto, nós temos a explosão Cambrian, onde há montes de formas de vida e as maiores diferenças que já existiram, e simplesmente, puf, apareceu do nada. E não existem espécies de transição. E nós temos o Darwin a dizer que vai deixar para as gerações futuras de geólogos para descobrirem as inumeráveis espécies de transição que têm que existir. Mas desde 1960 o relatório fóssil mudou cerca de 6%. Então o que eles têm é uma mão cheia de espécies de transição que podem ser descreditadas. As espécies de transição que eles usam hoje não eram usadas em 1970, não é as mesmas que eles usaram em 1920 na audiência de Scope, não é as mesmas que Charles Darwin tinha no seu dia. As suas espécies de transição parece que só duram cerca de 10 anos. E então, sem muito barulho, é posto de lado e eles pensam noutra coisa. E então essa outra coisa é mostrada como uma espécie de transição. Por exemplo, nós temos a famosa evolução dos cavalos. Todos se lembram do cavalo pequeno e o cavalo grande. Foi completamente descreditado. E muitas das outras coisas que as pessoas podiam se lembrar, como as melhores evidências para a teoria da evolução, no fim acabaram por não ser evidências de todo. Charles Darwin fez a mesma coisa quando ele pensou na sua ideia de evolução. Ele viu que os factos
dos recordes fósseis não alinhavam com a sua teoria, então ele tomou uma decisão muito científica. Ele decidiu agarrar-se à sua teoria e ignorar os factos. O mesmo acontece no século XXI. Então aqui temos um exemplo perfeito onde as pessoas estão a dizer: eu tenho a minha teoria da evolução que não é provada, que dura muitos e muitos milhões de anos, onde não há criador, não há desenhador, é só tempo e chance e processos naturais. Mas se os factos não alinham com ela, eu prefiro me agarrar à teoria em vez dos factos. Muitos dos oponentes, aqueles que dizem que a Terra é nova, dizem que os criacionistas são contra a ciência, que eles não pensam racionalmente e que eles na realidade impedem que a boa ciência seja feita. De facto, quando você olha aos grandes inventores de ciência do nosso dia, muito frequentemente você vai encontrar que esses que fizeram essas descobertas eram cristãos e certamente entendiam o Deus da criação. Quer dizer, quem é que nós podemos nomear como sendo maior? Grande influenciador como Isaac Newton. Ele era um cristão que acreditava na Bíblia. Louis Pasteur ou Kepler. Nós não estamos aqui a falar só de alguém que ganhou o prémio Nobel. Nós estamos a falar de pessoas que abriram novas áreas em ciência. Boyle, Maxwell, Faraday, George Washington Carver, Louis Pasteur. Todos estes homens de ciências também eram homens de Deus, que acreditavam que, no princípio, Deus criou. A maior parte das pessoas pensam que é religião versus ciência, mas não é. É a ciência construída numa religião versus a ciência construída noutra religião. E você vê, eu começo com a crença que a palavra de Deus é verdadeira, que nós temos testemunhas confiáveis do que aconteceu no passado, e daí eu construo a minha ciência nisso. Agora, o evolucionista tem a sua crença em milhões de anos, onde não há Deus, só tudo a acontecer muito devagar e gradualmente, e aí ele constrói a sua ciência nisso. O que é que as pessoas têm que decidir é qual é que é o ponto de vista que está correto. Eu penso que os dinossauros são descritos, em concreto, mais do que qualquer outro animal, na Bíblia. Eu realmente penso isso. Por exemplo, quando você vai ao Job 40, aí encontramos o caso em que Deus fala com um homem chamado Job, e isto foi depois do dilúvio. E ele está dizendo ao Job: olha para este animal chamado Behemoth. Agora, isso não é uma palavra em inglês, é só uma tradução de uma palavra hebraica. A palavra hebraica aí é no plural, porque Behemoth é uma palavra muito conhecida para uma besta. Então está a dizer que Behemoth é a besta das bestas, e Deus disse a Job: olha, ele esperava que Job compreendesse o que ele estava a falar. Que este animal que eu fiz ao mesmo tempo que tu, isso implica que foi criado ao mesmo tempo que a humanidade. Então diz, é uma besta das bestas que foi feita ao mesmo tempo que a humanidade, e tudo acerca dela é enorme. As suas pernas são enormes, os seus ossos são fortes, como latão e ferro. Ele é uma criatura enorme, chefe das formas de Deus. Alguns especialistas em hebraico dizem que esse foi o maior animal que Deus já criou. E você sabe que o maior animal que nós conhecemos, hoje em dia, pelos fósseis, são os dinossauros, como o sauropod, ou o sismossauros, ou algo parecido. E então tem uma cauda como um cedro. Bem, se você pensar nos cedros do Líbano, bem, uma cauda como um cedro, isso seria uma cauda enorme. Você sabe que muitos dos comentários das Bíblias, das mais recentes, nas notas dizem que isto era um hipopótamo ou um elefante. Mas a cauda do hipopótamo é tão pequena. E a cauda do elefante é como um bocado de corda, solta ao vento. É muito difícil saber porque é que muitos dos comentadores, até os mais conservadores, recusam-se a aceitar as descrições no livro de Job acerca desta criatura. E ao tentar dizer que a criatura é um hipopótamo ou outro animal, quando a descrição não encaixa. Eu suponho que só eles mesmos é que sabem os seus motivos e Deus. Será que eles têm medo de ser ridicularizados? Ou cientificamente simples? Ou seja o que for, mas é muito claro que a descrição do animal que está ali, no livro de Job, não é um hipopótamo. Quando nós olhamos a descrição dessa criatura, realmente encaixa muito com um Brachiosaurus, ou um Patosaurus, um tipo de dinossauro sauropod. Você olha para a descrição do Behemoth, ao mesmo tempo que está a olhar para um fóssil, que está no Museu de Pittsburgh, e a descrição diz que tem as pernas como grandes barras de ferro. Isso é exatamente como eles parecem. Isso não quer dizer que os ossos eram feitos de ferro, só quer dizer que eles eram muito grandes e fortes. E as grandes costeletas e a grande barriga e a sua enorme cauda. Bem, claramente não está a descrever um gatinho. Isto encaixa num dinossauro. No livro de Job, capítulo 41, fala do Leviatã, onde se refere a essa criatura como uma criatura que vivia no mar.
A Bíblia descreve-o como um dragão que vive no mar. Esta criatura é do tamanho de um autocarro, pesa 8 toneladas. E tal como a descrição do Leviatã, ele ao andar deixa uma marca na lama, esse é o mesmo tipo de marcas que um crocodilo deixa na lama. Mas não estamos a falar do crocodilo que nós conhecemos hoje em dia. Se nós olharmos para esta foto de um crocodilo moderno e se pusermos a foto da cabeça de um Sarcocercus ao seu lado, você pode ver que há uma vasta diferença em tamanho. E verdadeiramente encaixa na descrição do livro de Job, onde descreve que esta criatura, os arpões nada lhe faziam e os anzóis não podiam nada contra ela. E também o livro de Job descreve como se tivesse camadas de escudos muito chegados uns aos outros, onde nada podia passar por eles. E é interessante que a descrição de Sarcocercus inclui as muitas placas que foram encontradas. Isto é algo como se fosse grandes camas e elas estão ligadas umas às outras e têm cerca de 20 centímetros de diâmetro. Estes escudos no Leviatã. E diz que cospe fogo. E então as pessoas vêm e dizem: agora sabemos que a Bíblia não pode ser de confiança, porque isso é só uma criatura mítica que cospe fogo. Então eu digo, espera lá um bocadinho. Quem é que lhe disse que os animais não podem cuspir fogo? Quando você pensa acerca disto, nós temos um pequeno besouro que consegue misturar os químicos, 2 químicos, e depois consegue atirar este ácido muito quente a cerca de 220 graus Celsius, onde é capaz de matar um sapo instantaneamente. Quando você olha para a enguia elétrica, por exemplo, a sua habilidade para eletrocutar. Quando você olha para a cobra que cospe, que usa uma grande quantidade de ar nos seus pulmões, onde cria um tipo de aerossol para cuspir o seu veneno, onde sai a grande velocidade e atinge os olhos dos seus opressores, você olha para alguns destes casos e você diz: bem, será que é possível que as pessoas que viram isto realmente estavam a falar a verdade e há evidências para isto? É muito interessante que a parte de cima do Sarcocercus, na sua boca, tem um compartimento que ninguém exatamente sabe para o que é que era. Será que isso poderia ser para misturar químicos? Ou algum tipo de compartimento onde ele pudesse guardar os químicos, que depois poderia gerar o fogo e os fumos, que o livro de Job também fala. Nós temos testemunhas que viram estes dragões depois do dilúvio, e isso encaixa que eles tivessem sido trazidos na arca com Noé. Quando nós estamos a falar de dinossauros e dinossauros a estarem na arca, Noé, bem, imediatamente as pessoas que não acreditam nisso, a sua antena vai logo para cima. E dizem: oh, os dinossauros eram muito grandes, ele não os poderia pôr na arca. Mas vamos pensar nisto por um segundo. Em primeiro lugar, qual é que é o tamanho normal de um dinossauro? O tamanho normal de um dinossauro é tipo uma cabra ou uma ovelha. Não é algo tipo um T-Rex ou um de pescoço comprido Padosaurus ou algo desse tipo. Mas vamos também olhar para os dinossauros de pescoço grande. A coisa principal que Deus queria fazer era ter 2 de cada criatura na arca, para que quando o dilúvio acabasse eles pudessem se reproduzir. Então o mais lógico é que Deus poria dentro da arca os mais novos. E a ciência hoje em dia acredita que os dinossauros poderiam se reproduzir com a idade de cerca de 8 ou 10 anos. Então, novos, pequenos, a arca era enorme, com 137 metros de comprimento. E certamente teria havido montes de espaço para 2 de todos os tipos de dinossauro, ao mesmo tempo com todos os outros animais. Porque é que eles se tornariam extintos depois das cheias? Bem, o clima foi mudado depois das cheias. Era um clima muito mais difícil, com uma tipologia diferente. E em segundo lugar, eles teriam que competir com o homem por comida e sítios. Muitas coisas tornam-se extintas por chance. É claro que a maior parte deles foram extintos durante o dilúvio. É por isso que temos os fósseis. E os sobreviventes, que a Bíblia diz que estavam na Arca de Noé, um barco gigante, algo como um petrolífero de hoje em dia, eles poderiam ter sido caçados por homens, por isso é que têm as lendas de hoje em dia, onde os homens caçavam dragões, e a idade do gelo, que certamente aconteceu muito a seguir ao dilúvio, onde certamente não era bom para répteis. Se você conseguisse mostrar-lhes que os dinossauros têm 4.000 anos, não seria o fim da evolução. Nada será o fim da evolução, excepto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em glória. O homem simplesmente não pode tolerar um Criador, porque o homem natural, a não ser que tenha vindo a conhecer Jesus, esse homem natural não pode tolerar um Criador, porque isso envolve sermos responsáveis pelos nossos atos. Então eles têm que explicar como é que nós aparecemos espontaneamente, sem um Criador, sem um Construtor. Como é que a natureza conseguiu por ela mesma, tempo, matéria e espaço, criar tudo. De facto, essa é a grande filosofia nos dias de hoje.
Os cientistas são tão objetivos como qualquer outra pessoa. Isso quer dizer, se o dilúvio foi verdade, isso quer dizer que Deus vai julgar o pecado. Que significa que nós temos que dar contas a Ele. E isso não é bem-vindo para muitas pessoas. Não é surpresa para mim, de modo nenhum, que nós estamos a encontrar evidências de homens juntos com dinossauros. Porque se você tomar a história da criação, literalmente, diz claramente que no 6º dia foi o dia em que Deus criou todos os animais da terra, incluindo o homem. Assim sendo, eles estavam juntos. O dinossauro não foi antes do homem 1 milhão ou 65 milhões de anos. Ambos estavam na terra juntos. Quando você olha para o tecido mole e todas as outras evidências acerca dos dinossauros ou dragões terem interagido com o homem, bem, tudo encaixa muito bem. Mas o dogma dos milhões de anos não é destruído pelas evidências, mas é ao contrário. As evidências são destruídas pela teoria da evolução. A teoria da evolução é conduzida pelo paradoxo e não pelas evidências. As pessoas, quando pensam nos criacionistas, que têm doutorados em ciência, eles pensam, como é que é possível eles acreditarem na criação? O que eles não se realizam é que a criação é a forma mais lógica de olhar o mundo que temos hoje, através de evidências históricas e a Bíblia. E os factos científicos. Faz tudo muito sentido. Faz muito mais sentido do que a perspectiva dos evolucionistas. A razão que nós temos todas as montanhas é por causa do dilúvio. E todos os males que aconteceram no dilúvio. Porque é que encontramos conchas no topo das montanhas e bilhões de coisas nas camadas das rochas em toda a Terra? Porque a Bíblia diz que todas as montanhas foram cobertas com água. Todas. Todos os animais foram levados e a água ia levar terra e lama. É por isso é que temos milhões de animais fossilizados em camadas das rochas. Foram criadas pelo dilúvio de Noé. Eu seguro-me ao ponto de vista que a Bíblia diz-nos o que é que aconteceu no passado. E nós contestamos e vemos de uma maneira muito forte que as evidências suportam isso. Eu mesmo pensava que era algo de especial. Eu poderia dizer a Deus como é que Ele o fez. Pus Deus numa caixa e depois dizia, sim Deus, mas isto é exatamente como tu o fizeste. Tu usaste evolução. Quando isso me foi dito, até me acertou no meio dos olhos. Mas quanto arrogante eu sou. Então começou-me a mostrar as evidências. Muitas das evidências nós estivemos a falar agora, hoje. E as evidências vão-se amontoando, provando que a Bíblia é verdadeira. Mas o que é que interessa? Que idade é que esta pedra tem ou este fóssil? Como é que aquele animal se tornou assim? Mas há significados por trás disso que vão às bases do nosso ser, que respondem às perguntas mais importantes da vida. De onde é que eu vim? O que é que estou aqui a fazer? E para onde é que eu vou? Estas grandes questões são respondidas pela informação dos criacionistas. Hoje, a maior dificuldade que as pessoas dizem que têm para aceitar Jesus como seu Salvador é porque eles foram ensinados a teoria da evolução na escola. Então eles dizem, como é que eu vou acreditar nos sítios que fala de Jesus se eu não posso acreditar no princípio da Bíblia? Fala acerca da criação de tudo. Eu era um ateu durante toda a minha estadia na universidade, porque eu acreditava que tudo se tinha formado por si próprio. Porque eu acreditava nos milhões de anos e por aí afora. E é óbvio que a história da Bíblia e o Evangelho dependem disso. Que se a evolução e os milhões de anos estivessem certos, o que a Bíblia estava a ensinar não tem sentido nenhum. Foi só quando alguém me deu um livro que explicava como é que eu podia olhar para os mesmos factos de uma maneira diferente e interpretá-los de uma maneira lógica e racional, de uma forma que me satisfazia intelectualmente, mas não só, que concordava com o que a Bíblia dizia e que por acaso fazia muito mais sentido do que o ponto de vista dos evolucionistas. Então eu tornei-me um cristão. Hoje em dia, as descobertas científicas em geologia confirmam que processos que a gente costumava pensar que demorariam centenas de milhares de anos ou milhões de anos podem ser feitos muito rapidamente, o que suporta a criação repentina e suporta o dilúvio de Noé e está a acrescentar um suporte adicional à verdadeira história da Bíblia. O seu conhecimento em relação ao Criador é testificado pela criação ela mesma, é testificado pela própria criação. As Escrituras dizem que os céus declaram a glória de Deus. Não interessa se você está a falar de uma galáxia ou de um átomo. As fronteiras da ciência mostram testemunho ao desenho. E só esse desenho é suficiente para nos tornarmos responsáveis. A Bíblia é bastante clara que Deus é omnisciente, Ele sabe de tudo. E se você aceitar que a Escritura é a palavra de Deus, Ele deu-nos um manual perfeito em que nós podemos basear as nossas vidas nele, os nossos pontos de vista, e por isso, por causa que os pontos de vista dos homens estão sempre a mudar,
As opiniões dos homens mudam de década para década, de século para século. Até mesmo só por uma base de experiências fazia senso que descansássemos a nossa esperança, a nossos pontos de vista, na sabedoria de Deus e não na sabedoria dos homens. Você vê, se for no tribunal, o juiz e os júris vão olhar para as testemunhas que tiveram lá. Se eles quiserem restabelecer o que é que aconteceu no passado, na cena do crime, eles podem ter todas as provas forenses que eles queiram, mas os cientistas de forense não lá estavam. Eles estão a interpretar o que é que as nodas de sangue podem querer dizer, e a pólvora da arma, e o ângulo e tudo o resto, mas eles podem estar errados. Os juízes e os júris vão determinar o caso pela testemunha que pode escrever exatamente onde é que a pessoa estava com a arma, exatamente o que é que se passou quando a arma disparou. Você vê, isso é exatamente o que temos com a Bíblia. A Bíblia está-nos a dizer quem é que estava com a arma, quem é que a disparou, o que é que aconteceu. Os cientistas não lá estavam. A Bíblia é auto-evidente, mas através da ciência nós conseguimos estabelecer que é verdade. Nós podemos encontrar a confirmação dela. Nós podemos encontrar as evidências que isso realmente aconteceu. Então quando eu faço os meus testes, eu vejo que há evidências no mundo de Deus que suporta a palavra de Deus. O ponto é que o Criador, Ele mesmo que criou isto tudo, entrou na sua criação e cumpriu uma missão que nós não poderíamos cumprir por nós mesmos. E Ele fê-lo por nós. Essa é a descoberta mais fabulosa que espera a pessoa que realmente quer saber como é que isto tudo aconteceu. As provas científicas que nós mostramos servem como suporte para as pessoas que acreditam na Bíblia. Nós não somos salvos porque acreditamos em Gênesis 1:1. Nós somos salvos porque acreditamos em Jesus Cristo. É só por fé, só por Cristo e só por graça. Pense só como é oposto a teoria de evolução em relação ao cristianismo. A evolução é a lei do mais forte, o que realmente significa a extinção dos mais fracos. A maior parte de tudo é extinta. E agora, como é que o cristianismo vê as coisas? O ponto mais importante do cristianismo não é a lei do mais forte, mas é que o mais forte deles todos, Jesus Cristo, morreu pelos mais fracos, para que os mais fracos consigam sobreviver. Isso é eu e você. Jesus, Ele entrou na raça humana, mesmo Ele sendo o Criador, e tornou-se num homem, viveu uma vida perfeita, morreu uma morte de substituição na cruz pelos nossos pecados, para nós podermos ser redimidos. E a pessoa que reconhece o seu pecado e está disposto a humilhar-se a si mesmo perante Deus e arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus Cristo por fé, é o que a Bíblia se refere a nascer de novo. É dada a uma pessoa uma nova vida, onde antes eles estavam mortos pelos seus pecados, agora eles têm uma nova vida que vem de um genuíno relacionamento com Jesus Cristo. Este vídeo foi feito para mostrar às pessoas que a teoria da evolução não é credível. Cientificamente não pode ser provada. E para provar que existe um Deus que criou isto tudo. Por outro lado, serve para mostrar aos vários cristãos que não acreditam que a Terra tem 6.000 anos. Ou se você é católico, o Papa diz acreditar que Deus não criou tudo como se fosse um mágico. Essas afirmações implicam que ele acredita na teoria da evolução. Então todas estas provas, se você é um cristão, claramente suportam o seu ponto de vista que tudo foi criado em 6 dias e no 7º dia o Senhor descansou. Por favor, partilhe este vídeo para ver se abrimos os olhos às pessoas em relação à verdade. Que existe um Deus, um Criador e que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se gostou do vídeo, subscreva-se no meu canal, é de graça, onde há muitos estudos bíblicos que vão reforçar a sua fé, certamente. Faça um gosto e que Deus o abençoe. Amém.